balançar agora, velho. E o que nós vamos falar? Vamos continuar nosso assunto topzera, matemática básica, delícia. Delicious Prime. Deixa eu tirar meu auxiliar de desenho, eu estava dando uma aula ali de trigonometria. E aí eu estava precisando fazer uns desenhos topzera também. E a gente vamos, ó o português bem dizer, galera, a gente vamos falarmos de razão e proporção. Cara, pensa um assunto que não cai no Enem, não. Despenca, chove. Chove mega ultra power, chove. Chove muito, cara. Razão e proporção. Teve um ano, salvo engano, 2016, das 45 questões do Enem, 18 eram de razão e proporção. Então, esse assunto nós vamos, com calma, nós vamos organizar a cabeça, porque pode haver surpresinha. Então, para a gente evitar qualquer surpresinha, nós vamos analisar todas as perspectivas da razão e proporção. Todas as suas aplicações. Eu assim, vamos lá. Razão. Que diabo é uma razão, velho? Você sabe o que é uma razão? Então, olha só. Razão. Todo mundo sabe. Eu já vi. As pessoas falam, né? Razão é a divisão entre duas grandezas. Razão é a divisão entre duas grandezas. Cara, mas assim, não é bem só uma divisão entre duas grandezas, não, cara. Não é bagunçado assim, não. Qual que é o lance? Para que serve uma razão? Não sei se você sabe, mas a razão serve para a gente comparar, na verdade, duas grandezas. Eu quero comparar uma grandeza com a outra. E isso vem lá da Grécia Antiga, povo, lá dos primórdios, lá atrásão. Por quê? Porque os gregos não tinham boas unidades de medida. Então, como eles não tinham... Então, voltando. Então, os gregos, eles... Que unidade de medida que eles tinham? Polegada. Só que a polegada falha, né, pessoas? Uma pessoa da mão grande vai ter uma polegada grande, uma pessoa da mão pequena vai ter uma polegada pequena. Então, como é que você vai falar assim, vou te vender esse giz de cera aqui, e ele tem 1,5 polegadas. Então, como eu vendo por polegada, eu vou te vender R$2 a polegada. Se tem 2,5 polegadas, então ele custa R$3. Aí a pessoa tem a mão maior que a minha, vai usar uma polegada maior e fala, não, tem menos de 1,5 polegadas aqui. Então, a polegada não era uma boa referência. No Egito Antigo, por exemplo, a polegada oficial era a polegada do faraó. Só que aí tinha um probleminha. O faraó morreu, e aí? Eita porra, vai mudar tudo, porque a polegada oficial agora é a polegada do novo faraó. Aí fodeu, cara. Aí, salada de fruta, bagunça global, tá? Então, tinha a jarda, né, que é a distância entre a ponta desse dedo e a ponta desse dedo aqui, assim, com os braços abertos. Isso é uma jarda. E a maior unidade de medida, por exemplo, na Grécia era o estádio. O estádio eu não lembro de cor quanto seria ele aproximadamente em metros hoje, nos dias atuais. Então, o que os gregos faziam? Eles usavam a razão para fazer comparação entre duas grandezas. Eu vou dar um exemplo atualíssimo para vocês. E vai ser eu mesmo o próprio exemplo. Tinha uma época, eu sempre gostei de matemática, né? Meus amigos, quando perguntavam, o que você vai fazer, Vitor? Fazer matemática. Você é doido, né, velho? Eu sempre gostei de matemática. Matemática faz a gente até descobrir se a festa é boa. Aí, eu lembro quando eu era menino, tinha 15 anos, 16 anos, tinha um primo. Ainda tem esse primo, mas ele morava lá em Caturaí. Não sei se você sabe, ali, perto de Umas. Ali, você nem pode estar em Umas. Deixa eu ver. Não é pra cá, não. É pra lá. Então, tá vendo? É pra lá, vê ali. Aí, cara, ele ligava, Vitão, vamos pra festa, sei que. Imagina, menino de 15, 16 anos. Que a mãe não deixava nem sair para brincar na rua. E aí o primo chama para ir na festa. Ah, mas rapaz, dava um jeitinho mesmo. Só que aí, lá em Caturaí, as festas eram meio diferentonas. Eu chegava lá na festa, dava uma olhada assim, contava, tinha 3 homens para cada rapaz.
Aí eu falava assim, primo, o objetivo meu é que eu queria que fosse diferente, cara. Vamos para a praça, vamos comer uma pizza, comer um salado e tal. Então você pode usar a razão, por exemplo, como termômetro para você descobrir se a festa tá boa. Então vamos imaginar o seguinte, você foi numa festa e aí você contou lá nessa festa e tinha nessa festa. Tá, e outra coisa, né, pessoas, a razão ela entra, mas a conclusão, no caso, ela pode ser de pessoa por pessoa. Então, a festa pode ser ruim para mim, mas pode ser boa para você ou para a pessoa XY. Então, vamos supor que você foi lá nessa festa e aí você contou, tinha 240 homens. Porra, muito homem, bem. Mas aí você falou, tenha calma, vamos contar as meninas. Aí você foi lá e contou as meninas. Tem Ensga, 320 mulheres. Aí você fala, Celso, mas será que essa festa está boa? Macacos me mordam. Cara, usando o método grego para descobrir se a festa é boa, nós temos que colocar os homens em cima das mulheres ou as mulheres em cima dos homens. Se eu for pôr aqui, como eu que estou fazendo, eu vou pôr as mulheres em cima dos homens. Só que aí você vai pensar assim, os homens em cima das mulheres, a conclusão vai ser a mesma. E eu vou te mostrar. Então, se eu coloco aqui as mulheres em cima dos homens, vai dar 320 mulheres em cima de 241. Nossa, que bagunça. Corta o zero. Vai ficar 32 em cima de 24. Ainda tá bagunçado. Aí, quando você olha aqui, ó, olha aí, pô. Todo mundo dá para 8. Olha aí, ó. O 32 dá para 8. O 24 dá para 8. 4 vezes 8, 32. Aqui está. 4 para 3. Agora, pessoas, vem o seguinte. Nós damos sentido aos símbolos. Eu, você, nós damos sentido aos símbolos. O que isso quer dizer? Vou, inclusive, mudar de cor, vou pôr de azul, vamos colocar assim, ó. Nesta festa, há 3 mulheres, não, embaixo é 1, né? 3 homens para cada 4 mulheres. Ah, agora sim, esse aqui era meu sonho de festa lá em Caturaí, ó. Chegar lá e ter... Opa, apaguei sem querer. Chegar lá e ter 4 mulheres para cada 3 homens. Ai, só sonhando mesmo, né, velho? Não tem nada, vai sonhar não paga ninguém, então o que tem que sonhar, né? E aí, pessoas, o que eu queria mostrar, inclusive, é o seguinte, quando você faz, se tivéssemos feito homens em cima das mulheres, você ia chegar na fração 3 para 4. Só que a interpretação dessa fração seria a mesma interpretação que nós temos aqui em cima em azul. Nessa festa, vírgula, há 3 homens para cada 4 mulheres. E uma coisa interessante que você tem que observar é que essas razões, essas comparações entre duas grandezas, elas nos dizem mais coisas do que está escrito. Por exemplo, vou pegar o rosinho que eu acho bonitinho. Quando você olha aqui, ó, não há intersecção entre homens e mulheres. É impossível que uma pessoa que seja homem seja mulher. E é impossível que uma pessoa que seja mulher seja homem. Então, se não há intersecção, podemos pensar o seguinte, olhando para essa fração, olha só. A cada 7 pessoas nessa festa, e quando você olha aqui, ó, eu tenho 7 pessoas envolvidas na parada. A cada 7 pessoas na festa, 4 delas são mulheres. Então, o fato de olhar, interpretar e entender o que está escrito aqui, eu consigo tirar uma nova conclusão que não estava explícita aqui. Então, a cada 7 pessoas nessa festa, 4 delas são mulheres. Em termos matemáticos, poderíamos colocar assim, mulher em cima de todo mundo seria 4 para 7. E, ao mesmo tempo, poderíamos concluir o seguinte, ora, se eu tenho 7 pessoas nessa festa, com 4 delas sendo mulheres, obviamente, dessas 7 pessoas, 3 delas são homens. Então, a partir dessa fração ali, eu ainda consigo interpretar que, nessa festa, o número de homens
sobre homens mais mulheres é igual a 3/7. Então, esse é o grande objetivo. Primeiro, né? O primeiro dos objetivos. Para que serve razão? Simples assim. A razão serve quando você quer comparar duas grandezas. Uma razão serve para você dar uma referência de um mapa, a escala do mapa. Por exemplo, eu quero fazer o desenho real do território do estado de Goiás. Tá. Não rola fazer um mapa do estado de Goiás em tamanho original. Então, eu quero pegar esse estado e quero colocar ele numa folha de papel. Deixa eu ver, tem uma folha de papel aqui. Uma folha de papel, sim. Desse tamanho. Então, eu vou ter que montar uma razão para descobrir o seguinte. Esse tamanho aqui, ó, tem que caber o estado de Goiás aqui dentro. Então, eu vou fazer uma razão para descobrir qual deve ser a redução do estado de Goiás para que ele caiba nesse papel. Então, tem N aplicações o estudo de razões e a gente vai trabalhar algumas delas aqui. E não tem como falar de razão. Deixa eu ver se eu pus de vermelho. Não, pus de azul. Não tem como falar de razão sem falar de proporção. Meus amigos, seguinte. Proporção. Cara, isso daqui você tem que entender também muitíssimamente bem. O que é isso, cara? E não só o que é isso. Para que serve isso? Porque a proporção ela é muito importante. Muito importante. Proporção e razão juntos movem montanhas, pessoas. Eu não estou exagerando. E o que é uma proporção? Proporção é uma igualdade. De razões. Opa, esse Z ficou muito feio. Tá certo. De razões. Beleza. Como assim? Vamos pensar assim, ó. 4 dividido por 2, eu sei que dá 2, né? Interpretando, poderíamos interpretar assim, ó. Ou 4 é o dobro de 2. Não poderíamos. Poderíamos interpretar, ó, 2 é a metade de 4. Tá? Poderíamos interpretar assim. Então, 4 dividido por 2 é 2. Do mesmo jeito que 10 dividido por 5 é 2 também, velho. Do mesmo jeito que 70 dividido por 35 dá 2 também, pessoas. Olha só. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 5 dá 2. 70 dividido por 35 dá 2. Cara, todo mundo aqui é igual. Moral da história. É uma igualdade de razões. Isso aqui que vocês estão vendo é uma proporção de verdade. Eu tinha um problema quando eu era menino, assim, lá no ensino fundamental eu tinha um professor chamado Ricardo, muito massa. Lá no Pará, quando eu morava lá ainda. E aí, assim, tem gente que entende as fórmulas, né? Que aí tem gente que coloca assim, A está para X, B está para Y, Z está para C está para Z, isso aqui. Igual eu entendi, mas eu tinha umas amiguinhas, eu tinha um amiguinho lá chamado Wesley. Muito massa, meu amigão. A gente conversa até hoje, é amigo de infância que se perpetuou. E ele ficava conversando comigo, e eu lembro direitinho de dar esses exemplos para ele. Falei, Wesley, pensa aqui comigo, assim. Ele, nossa, por que o professor não faz assim? E aí, cara, e ele tá certo, porque eu lembro isso como se fosse ontem. Cara, quando você olha assim, ó, você tá vendo, ó, funciona. E uma coisa interessante que podemos tirar aqui, eu vou chamar de propriedade. Olha só. Dá uma olhada aqui, ó. Quanto que é 4 vezes 5, velho? 4 vezes 5 não é 20? Olha só. Quanto que é 2 vezes 10? 2 vezes 10 é 20. Então, ó, quando você multiplica cruzadinho uma proporção,
Ó, 4 vezes 5 é igual a 2 vezes 10. Sim, 4 vezes 5 é 20, da mesma forma que 2 vezes 10 é 20. Se você vem para cá, olha só. Tem esses dois aqui, ó. Multiplica cruzadinho para você ver uma coisa. Vou pôr de verdinho. 10 vezes 35 dá 350. 350 é a mesma coisa que 70 vezes 5. 70 vezes 5. Então, quando você tem uma proporção, se você multiplica cruzado, a parada é igual. Isso a gente chama de propriedade. Numa proporção, quando você multiplica numerador por denominador, o resultado é igual ao numerador por denominador. Propriedade interessante. Guarda aí, eu estou pondo assim por enquanto, depois a gente faz a formalização, porque não vai ter espaço nessa página, aí a gente faz na próxima página. Outra coisa interessante, olha só. Já viu aquele português assim, gente, segue a proporção, segue a proporção, segue a proporção. Cara, que não pode falar essa palavra. Que isso, segue a proporção? Gente, se eu pegar aqui, ó, 4, pega ele aqui, ó, 4 mais 10 dá 14. 4 mais 10 dá 14. 14 com 70 dá 84. 84, meus amigos. 84 é o dobro de quem? Óbvio, não? 84, ele é o dobro. É o dobro de 42. Mas quem é 42? Pega aqui, ó. 2 com 5 dá 7. 7 com 35 dá 42. Então, ó, o que eu queria dizer, em outras palavras, é: se números são proporcionais, a soma deles continua proporcional. Segue a proporção, ó. 4 mais 10 mais 70 é igual a 84. 84 é a mesma coisa que é o dobro de 42, e o 42 é 2 mais 5 mais 35. Então, se números são diretamente proporcionais, a soma continua proporcional. Outra coisa, nós vamos consertar esse português. O que significa ser diretamente proporcional? Tem mais coisas, mas eu vou falar agora. Já vou falar. Observe o seguinte, ó. Outra coisa que você tem que observar é o quê? Aqui, ó. 4 é o dobro de 2, certo? Então, 10 vai ser o dobro de quem? Ora, 10 é maior que 4. Então, eu espero que o 10 seja o dobro de alguém maior que 2. Concorda? Então, à medida que o numerador aumenta, para manter a proporção, eu espero que o denominador aumente. Então, ó, 10 é dobro de 5, né? Então, 70 é dobro de quem? Ora, 70 é maior que 10, 7 vezes. Então, o que eu espero do denominador aqui, no caso? Eu espero que ele seja 7 vezes. Eu estou pondo esse maisinho no seguinte sentido. À medida que o numerador aumenta, o denominador tem que aumentar. Como a gente diz no português da matemática, na mesma proporção. Por que na mesma proporção? Para eu ter certeza que a igualdade continua. Que certeza é essa? O numerador é o dobro do denominador. Esse é o plano, essa é a ideia. Então, segue o bonde, vamos generalizar. Antes de generalizar, né, no bom português, ó, dizemos que os números, como é que a gente conversa sobre isso, né? Então, dizemos que os números, eu comecei, 4, 10 e 70 são números diretamente proporcionais, são números diretamente proporcionais aos números 2,
5 e 35, vírgula, respectivamente. Respectivamente. Tá? E aí, cara, aquele 2 lá, para não ter que virar a folha, pessoas, voltando, né? De novo, outra vez. Vamos observar aqui. Outra vez. Eu vou pegar aqui o 4 dividido por 2. A gente pegou o 10 dividido por 5. A gente pegou o 70 dividido por 35. E viu que isso aqui era 2, né? Esse carinha 2, esse aqui, deixa eu sinalizar ele de amarelo, tá vendo? Esse cara aqui. Esse cidadão, vou pôr de dourado, esse cara aqui, ó, a gente chama ele de constante de proporcionalidade. De proporcionalidade. Esse cara aqui é o que fala assim, ó, galera, a proporção aqui é 2. Entende? O português? Ó, galera, a proporção aqui é 2. O que quer dizer? 70 é o dobro de 35, assim como 10 é o dobro de 5, assim como 4 é dobro de 2. Tá vendo? Então, esse é o plano, ok? 2, a gente chama de constante de proporcionalidade. Então, o que a gente viu agora? Razões de verdade, que a gente viu proporções de verdade. Agora, porque assim, tem pessoas, professores, que eles partem da generalização para mostrar os casos, né? Eu acho que eu gosto do jeito que as coisas são descobertas. A gente vê as coisas acontecendo para depois criar um padrão generalizado para essas coisas. Então, agora que a gente viu a razão, poucos exemplos, nós também não temos o tempo do mundo para ficar falando de razões. Eu sei que é um assunto gostoso, é um assunto massa, mas o que eu quero primeiro aqui é organizar o português, organizar esses termos, esses portugueses, o que significa diretamente proporcional, o que significa isso. Organizar isso tudo, porque quem dá sentido aos símbolos sou eu, é você, somos nós damos sentido aos símbolos. Se os símbolos não estão fazendo sentido, nós precisamos parar e apertar o pause para entender esses símbolos. Se o português não faz sentido, que é a nossa língua materna, se ele não está fazendo sentido, se a língua portuguesa não está conectando com a simbologia, nós temos que apertar pausa e entender esse português para compreender a simbologia. Porque a simbologia nada mais, nada menos é uma forma de abreviar um pensamento, abreviar um padrão. E esse pensamento, esse padrão, ele pode ser escrito na língua portuguesa. Então, essa viagem é como se fosse aprender um novo idioma, né? O inglês, o espanhol, sei lá, vocês talvez não falam alemão, né? Tá, então é a mesma coisa que você for, vou aprender alemão agora. O russo, que tem um idioma próprio, tem um alfabeto diferente. Então você vai, vou aprender o russo. Então você tem que se alfabetizar de novo. Aprender o alfabeto, como é que você faz sílabas, depois a fonética, depois a gramática, organização, orações. E assim vai, gente. Então, por isso nós temos essa frente de matemática básica aqui, para organizar aquilo que ainda não foi organizado. Para que você compreenda aquilo que ainda não foi compreendido e que de certa forma, é essencial para o sucesso de outras matérias. Por exemplo, probabilidades. Cara, probabilidades são razões. São razões. Então, inclusive, para uma boa compreensão de probabilidade, as razões têm que estar prontas na cabeça. Vamos tocar o bonde? E qual que é o bonde agora? Eu vou generalizar essa ideia, né? Então, ó, de modo geral, vamos pegar aqui, ó. X está para A, assim como Y está para B, assim como Z está para C, assim como X mais Y mais Z está para A mais B mais C. E isso é igual a uma constante K de proporcionalidade. Pessoas, então não esqueça que esse K aqui seria
a minha constante de proporcionalidade. Eu aprendi assim, daqui para lá. Sabe, meus professores sempre me ensinaram, oh, x está para A, y está para B. Eu falei, cara, que loucura. Mas quando você escreve os números, que você enxerga, que você vê as propriedades, multiplica cruzado, que dá certo, aí você sai do automático, e você pode até voltar ao automático, mas com consciência, que é o mais importante. Então, de modo geral, isso aqui é uma proporção. Dizemos o seguinte, ó. Opa. Cadê? O que nós podemos dizer aqui, ó? Dizemos que x, y e z são números diretamente, ai, meu olho está coçando. São números diretamente proporcionais aos números A, B e C, respectivamente. Opa, o C tem que estar aqui, né, gente? Respectivamente. Beleza. E não podemos esquecer o seguinte, se A, B, C, X, Y, Z são números diretamente proporcionais a B, C, então a soma continua proporcional. É importante aquelas setas que todo mundo usa por aí, que fique claro, olha só, a medida é o seguinte, né, vamos assim dizer, à medida que o Y aumenta, o B tem que aumentar junto, se o C aumenta, o C tem que aumentar junto, então, à medida que o numerador se torna maior do que o outro, o denominador também tem que se tornar maior, para que seja mantida a proporção. Em outras palavras, podemos dizer o seguinte, olha só, note que x está para A é igual a K. Olha só, isso quer dizer que o x ele é igual a A vezes K. Eu vou deixar essa parada aqui, porque no Enem ele costuma pedir umas coisinhas aqui, tá? Porque essa é outra forma, ó. Podemos assim dizer, se o x e o A são números proporcionais, quer dizer que existe um K que, quando multiplicado por A, me dá o número x. Essa é uma outra interpretação. Por exemplo, lá na lei de Coulomb, vou fazer um rascunho aqui. Se você pega o português da lei de Coulomb, lá fala o seguinte, a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Só isso, pega essa parte. Então, eu poderia interpretar o seguinte, vocês já estudaram a lei de Coulomb? Tem esse porém. Então, de acordo com a lei de Coulomb, ela não é necessariamente uma expressão matemática. Ela pode ser enunciada em português. Então, ele diz o seguinte, ó, a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. Só isso. Vamos pegar só essa parte da lei de Coulomb, tá bom? Então, se eu pego só essa parte da lei de Coulomb, então, poderíamos dizer o seguinte, a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Pronto. Isso quer dizer que F dividido pelo produto das cargas, isso vai dar K. Pronto. Tá vendo? Só que você poderia fazer a seguinte interpretação também. A força elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, tudo bem? A força elétrica, ela é Q1 vezes Q2 vezes K. Que seria aquele negócio que vocês chamam por aí de passa para lá multiplicando. Tá vendo? Então, no Enem apareceram já vários exemplos de aplicações de fórmulas físicas. Fulano é proporcional, quer ver? A velocidade ela é proporcional à distância que você anda. Vamos fixar o tempo. Esquece o tempo. Igual eu esqueci aqui o inverso da distância,
Mas é porque eu vou falar de inversamente proporcional ainda, tá? Então, olha só. Mantenha a velocidade constante. Considere que a velocidade... velocidade não. O tempo está constante. Então, se o tempo está constante, para você gerar uma maior velocidade, você tem que andar uma maior distância. Então, podemos dizer que a velocidade ela é proporcional à distância percorrida. Se a velocidade ela é proporcional à distância percorrida, então, velocidade dividido por ΔS, isso vai dar uma constante. Vai dar uma constante K aqui também. Ou uma outra interpretação, desconsiderando todos os outros fatores. Então, velocidade vai ser igual a K vezes ΔS. Sacou? Então, essa parte, digamos, filosófica da coisa, ela também deve ser considerada, tá bom? E existe um problema clássico, mas eu acredito que não vai dar tempo. Quantas horas? Tá bom, eu vou só falar o problema para vocês darem uma pensadinha. Deixa eu até ficar mais próximo de vocês. Então, imagine você o seguinte. Eu e o Zezinho, nós resolvemos montar uma sociedade. Sei lá, nós vamos montar uma empresa de fábrica, uma fábrica de pão de queijo, tá? Nós vamos montar uma fábrica de pão de queijo. E aí, vamos supor que esse dia combinado é o dia 1º de janeiro, para ficar fácil as contas. Então, nós combinamos cada um entrar com 100 mil. Eu vou entrar com 100 mil, o meu amigo vai entrar com 100 mil. Só que aí, o Zezinho, no dia combinado, ele falou, Vitor, eu não consegui os 100 mil, eu tenho 80 mil aqui, serve? Falei, velho, serve, eu vou entrar com 100 mil, você entra com 80 mil, tá? Beleza, entramos na sociedade. Cara, no final do ano deu um lucro de 200 mil reais. Você acha justo dividir por 2? Eu coloquei 100 mil, o Zezinho, meu amigo, colocou 80 mil. Você acha justo a gente pegar o lucro e dividir igualmente por 2? Ou você acredita que, como eu coloquei mais dinheiro, eu sou maior responsável pelo lucro, então, sendo assim, eu não teria direito a uma maior parte dos lucros? Até mais. Tchau, tchau. Foi massa, foi lindo.